Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Diego e eu estou aqui para a gente fazer a nossa primeira aula do módulo Excel. Bom pessoal, o nosso ponto de partida é saber para que serve o Excel. Até porque para você usar um programa na sua empresa ou nas suas contas de casa, você precisa saber para que serve esse programa. Se você voltar um pouquinho aí na sua lembrança, lá no início do curso eu expliquei para vocês o que era o Microsoft Office, mas para quem não lembra, eu vou relembrar vocês. O Microsoft Office é um conjunto de programas, né, que pode ser usado no computador ou pode ser usado no celular, que ele auxilia em uma determinada função, como por exemplo o Word. Vocês já fizeram o Word. O Word ele é um operador de texto. Ele serve para a gente poder fazer currículo, ofício, memorando ou qualquer outro documento que seja de texto. O Excel também faz parte do Microsoft Office, mas a função do Excel é ser um operador de planilhas. E o que é que a gente faz dentro de um operador de planilhas? Nós fazemos cálculos. Ele é destinado para fazer cálculos, seja cálculos simples, como a conta básica de soma, 2 mais 2, 3 mais 3, 5 mais 5, como um cálculo mais complexo, onde você precisa ter variáveis de acerto, verdadeiro, falso. Ele também consegue dar esse resultado para você. Outro ponto que eu quero destacar aqui na aula é sobre esse estereótipo que tem, que o Excel é muito difícil de se utilizar. O que eu mais ouço durante esse tempo que eu dou aula é que o Excel é muito difícil, gente que perdeu o emprego porque não sabia mexer no Excel. E não tem nada disso, pessoal. Como qualquer programa no computador, o Excel ele precisa ser estudado para você entender, para você utilizar. Isso em qualquer coisa. Agora, o que acontece? Nós brasileiros, no geral, já somos criados em uma cultura onde nós não gostamos de cálculo. Não gostamos de matemática. Então, quando a gente ouve que o Excel é um programa que utiliza fórmulas para poder fazer cálculo, a gente tende a achar que deve ser muito complexo, muito difícil de se usar ele, mas não tem nada disso, pessoal. Na verdade, ele é um grande auxiliar nas funções da empresa. Muita gente tem empresa e não sabe se a empresa está dando lucro ou se a empresa está dando prejuízo. Muita gente que tem funcionários e não sabe qual é o funcionário que vende mais, qual é o funcionário que vende menos, quando pode ganhar em cima de cada produto que ele está vendendo, porque tudo isso exige cálculo. Então, na verdade, se você tem dificuldade em fazer cálculos em calculadora ou fazer cálculo manualmente, o Excel ele é primordial, porque ele faz esses cálculos para vocês. Então, a partir de agora, coloque aí na sua cabecinha que o Excel ele é um programa que ele é simples. Basta apenas você seguir as regrinhas para poder aprender a mexer nele. Lembrando, pessoal, que o profissional que domina o Excel, ou seja, que sabe mexer nas suas fórmulas, que sabe mexer nas suas tabelas, ele tem destaque no mercado de trabalho. Um exemplo é aqui na cidade de Dores. Eu tenho vários alunos que fazem o curso ou já fizeram o curso porque os seus empregadores pediram para que eles aprendessem um pouco mais sobre o Excel. Hoje, essas pessoas já mexem no faturamento da empresa, já têm um controle de vendas, de produtividade, e isso é um grande destaque no mercado de trabalho, principalmente em cidades do interior. Então, agora sabendo da importância do Excel para você profissional no mercado de trabalho, nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo do programa. Para isso, eu separei para vocês o passo a passo para a gente conhecer o Excel. Na aula de hoje, nós vamos fazer 4 passos, onde a gente vai poder descobrir um pouco mais sobre a funcionalidade do Excel. O primeiro passo se chama funcionalidade. A gente até já falou um pouquinho sobre ele lá no início da aula. Funcionalidade vem de função. Qual é a função do programa Excel? O programa Excel ele é um programa voltado para cálculo. Ele é uma planilha de números, onde nele as empresas conseguem organizar financeiramente as suas questões. Mas por que eu trouxe para aqui de novo esse mesmo assunto no primeiro passo?
Porque, pessoal, é muito comum em provas de concurso cair questões sobre o Excel, principalmente sobre a sua funcionalidade. Como, por exemplo, eu já vi numa prova de concurso ter assim: é correto afirmar que o programa Excel ele é voltado para A, texto, B, apresentação, C, cálculo, D, programação. Então, para você poder marcar a resposta certa, que seria a letra C, cálculo, você precisa saber qual é a funcionalidade do programa, certo? Então, professor, o Excel faz a mesma coisa que a calculadora? Não, o Excel ele não é a mesma coisa que uma calculadora. Por quê? Na calculadora, para você poder fazer as operações, você tem que fazer de uma por uma. Então, por exemplo, eu faço uma soma, depois eu faço uma multiplicação, depois eu faço uma divisão. Ou se você tiver mesmo uma calculadora científica, que é uma calculadora mais ampla, né, mais complexa, você consegue fazer até duas operações juntas, duas operações complexas juntas, mas assim, mesmo assim ainda fica limitado a uma determinada quantidade de números. Já no Excel não. No Excel você pode programar a planilha e ele consegue dar para você vários resultados de uma vez só. Então é possível saber uma produtividade junto com a porcentagem, junto com a multiplicação, junto com a soma, junto com a máximo, junto com a média, junto com o mínimo. Tudo isso de uma vez só, pessoal. Ele consegue dar o resultado todo de uma vez só se ele tiver programado para isso. Então, o Excel, apesar dele trabalhar com números, ele não é igual à calculadora. A grande diferença entre o Excel e a calculadora é que o Excel ele faz mais funções de uma vez só. Ele chega a mais resultado de uma vez só. Enquanto a calculadora, você também pode chegar a esses resultados, mas de forma individual. O segundo passo se chama divisão. Esse é um ponto fundamental para quem quer aprender a mexer no Excel. O Excel ele é dividido, pessoal, em três partes. Ele é dividido entre colunas, linhas e células. Repetindo, o Excel é dividido em três partes: colunas, linhas e células. Eu trouxe para vocês aqui, está aparecendo aí para vocês, uma imagem da tabela inicial, da planilha inicial do Excel. Depois eu vou falar mais profundamente sobre ela. Mas hoje eu quero que você só dê uma olhada aí, quando a gente abre o Excel, como é que ele aparece para você. E eu coloquei aqui para vocês três setas. Uma seta na parte superior na cor vermelha, na lateral na cor amarela e um pouco mais embaixo outra apontada aí para cima, né, na cor azul. Eu coloquei essas três setas de cores diferentes para a gente identificar onde a gente localiza cada uma dessas divisões do Excel. Aqui na parte superior, nessa seta vermelha, a gente consegue identificar aonde fica a coluna. A coluna fica nessa parte superior e ela é identificada pelas letras. Então, se você for aqui ó, do canto esquerdo, você consegue ver lá a letra A. Depois a letra B, a letra C, a letra D, a letra E e assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente se refere às colunas, nós estamos nos referindo à letra. Então, é muito comum, quando a gente está utilizando o Excel, a gente falar coluna D, coluna E, coluna G. Então, você consegue localizar as colunas através das letras. Já na lateral aqui, na seta amarela, nós estamos vendo que tem uma numeração. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Nessa lateral, onde tem essa numeração, a gente consegue identificar aonde fica as linhas. As linhas no Excel são identificadas pelo número. Então, coluna identifica pela letra e as linhas identifica pelos números. Então, o que são células? As células são esses quadradinhos que aparecem aí para vocês, estão vendo? Tem vários quadradinhos dentro de cada coluna e de cada numeração de linha. Para a gente poder localizar uma célula, a gente precisa do conjunto de linha mais coluna. Por exemplo, se eu pedir para você localizar para mim onde fica a célula J3, você vai procurar a coluna J e vai procurar a linha 3. Esse quadradinho aí que vai aparecer para você, ele é
a célula J3. Então, para a gente poder fixar aí na nossa cabeça, a gente precisa lembrar que toda vez que eu quiser encontrar uma coluna, eu vou procurar pela parte superior as letras, começando da letra A. Toda vez que eu quiser achar uma linha, eu vou procurar pelos números que ficam na lateral do lado esquerdo, começando do número 1. E toda vez que eu quiser encontrar uma célula, eu vou ter que fazer a junção. Eu vou ter que procurar a letra, que é a coluna, mais o número, que é a linha. A junção da letra mais o número, nós temos uma célula. Como vocês viram aí no exemplo da J3, a gente quer utilizar a célula J3. Procura a coluna J e procura a linha 3. Quando você clicar nesse quadradinho aí, da J, da coluna J e da linha 3, essa célula chamada J3 é a célula onde a gente vai utilizar para poder fazer algum tipo de cálculo específico que a gente queira. Ah, pessoal, e outra coisa, é muito comum as pessoas que utilizam Excel ficarem com medo de acabar a quantidade de colunas, acabar a quantidade de linhas. Pessoal, pode ficar tranquilo. Na última atualização que tem do Excel, foi tido que o Excel tem mais de 8.000 colunas e mais de 1 milhão de linhas. Então, você tem muita coisa aí para você poder utilizar antes de preencher essa planilha todinha. Mas imagina uma empresa grande, imagina uma empresa complexa, que tem muitos dados. Possa ser que aconteça que essa empresa preencha toda a planilha do Excel. Tem como a gente continuar com a mesma planilha de uma forma maior? Tem sim. A gente vai aprender na aula 2, que é a aula da próxima semana. Tem como a gente utilizar os mesmos dados em uma planilha maior ou em uma continuação da planilha anterior que a gente estava utilizando. O terceiro passo, pessoal, se chama números. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou mostrando aqui agora, está aparecendo aí para vocês, o número 20. Você conseguiria me dizer para que está se referindo esse número 20? Será que esse número 20 está se referindo a uma quantidade, a um peso, a uma data, a um valor ou uma distância? Ficou um pouco difícil, né? Sem um contexto para você poder dizer, fica difícil aplicar qual medida está se referindo esse 20. No Excel, também a gente precisa ser disciplinado em relação a isso. Porque o computador ele não tem capacidade de poder diferenciar ao que você está se referindo dentro do Excel. Então, aí está aparecendo a planilha para vocês, está todo mundo vendo, né? Essa planilha do Excel, eu coloquei uma seta aqui vermelha e essa seta ela está apontada para um campo chamado número. É nesse campo número que a gente consegue aplicar, destinar a que medida a gente está se referindo dentro do Excel. Então aqui nesse campo de número é onde a gente vai poder dizer se a gente está se tratando de um valor, de uma quantidade, de uma data, de uma medida, de uma porcentagem. Então a gente consegue, nesse campo número, que a gente consegue dar uma funcionalidade para um número. Óbvio que a gente vai ter mais aulas e eu vou falar mais profundamente sobre esse campo. Vou mostrar passo a passo para vocês na segunda aula. Mas desde já é importante você saber que no terceiro passo você precisa dar uma medida para esses números. Se você não der uma medida para esses números, o computador não vai ter capacidade de saber se você está se referindo a uma questão financeira ou se você está se referindo a peso ou qualquer outra medida. O quarto e último passo, pessoal, são as fórmulas. A intenção da aula de hoje não é trazer nenhuma fórmula aqui para vocês, até para a gente não assustar. A gente precisa de um contexto, a gente precisa entender, fazer algumas planilhas para a gente poder aplicar as fórmulas. Eu só trouxe aqui esse passo para mostrar para vocês que um dos pontos importantes para você aprender no Excel é você saber manusear as fórmulas. E para que servem as fórmulas, professor? As fórmulas elas servem para poder dar resultados automáticos a algum cálculo. Se eu tenho uma planilha e eu programo ela para me dar um cálculo de soma, então toda vez que eu colocar algum resultado novo, ele consegue fazer o resultado automaticamente para mim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu tenho uma padaria e todo dia eu faço venda de pães, leite e outros derivados dentro da minha padaria. Se eu programar uma única vez, por exemplo, na segunda-feira, para a minha planilha dar resultados
de quanto eu vendi, quanto eu gastei, quanto eu faturei naquele dia, o computador tem capacidade de replicar aquela mesma fórmula nos outros dias da semana. Então eu só preciso programar a segunda. Na terça, o computador consegue dar o resultado sozinho. Na quarta também, na quinta, na sexta e no sábado. Então a fórmula é muito importante para a gente poder ter resultados exatos e de maneira automática. A gente não precisa perder tanto tempo fazendo a programação da planilha. Basta a gente programar uma vez, colocar qual é a função que a gente quer, qual é a fórmula que a gente quer, e o computador tem capacidade de replicar para a gente esses resultados durante outros dias ou durante a semana, durante o mês, dependendo do que você está querendo utilizar. Ok, pessoal? Tudo certo? Caso vocês tenham ficado com dúvida, volte, assista o vídeo novamente, ele é curtinho, dá para você assistir várias vezes. Mas se mesmo assim permanecer a dúvida, só falar comigo lá no WhatsApp, que eu diz qual o ponto que você não entendeu, que eu vou ajudar você. Na quinta-feira vai ter um vídeo novo postado aqui, então fiquem atentos todo mundo na quinta-feira. E também fiquem atentos às mensagens lá no WhatsApp, principalmente em relação aos documentos que eu pedi para vocês, tá certo? Ok, pessoal? Tchau, até o próximo vídeo na quinta-feira.